Questão de ordem está no ar aqui na TV Assembleia, conversando com vocês sobre mais um tema importante, eleições 2024. E temos aqui para bater um papo conosco o doutor Edirlei Souza, especialista no assunto, 16 anos de TRE, advogado, conhece tudo da legislação. Doutor Edirlei, muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Sérgio, eu que agradeço, primeiramente parabenizar por esse programa aqui na Assembleia, que ele democratiza o conhecimento. Estamos aqui para servir, para falar de um tema muito importante, que é eleições 2024. Doutor Edirlei, o senhor está há tantos anos ligado à Justiça Eleitoral, conhece tudo, certamente deve analisar, não sei qual é o seu prisma em relação à seguinte questão. Toda a eleição, a legislação tem uma mudança profunda. Isso é bom para a democracia ou isso atrapalha o andamento da qualidade das eleições? Sérgio, essa mudança na legislação, ela é fruto da evolução da sociedade que imprime a necessidade de ajustar as normas ao novo modelo. Vou te dar um grande exemplo. Nós tivemos aí um avanço grande na comunicação, sobretudo envolvendo as famosas fake news. Naturalmente, a legislação precisa acompanhar. Então, hoje, você tem o meio de propaganda que nós tínhamos antigamente, aquele convencional de entregar o santinho pessoalmente, do dia a dia, do cara a cara, já não existe mais. Então, a legislação precisa evoluir para que se aperfeiçoe esse novo modelo de vida, por exemplo, da comunicação via internet. Nessa eleição de 2024, nós não vamos ter alianças partidárias e sim federações. Os candidatos e o eleitor vão entender isso? Vamos lá então. As federações nada mais é do que um partidão. São partidos que se unem para caminhar juntos por um período de 4 anos. E não muda nada, são os partidos, só que é um formato diferente. É uma união de partidos muito parecido com as coligações. Eu sempre digo que a coligação, ela é uma união para permanecer somente no período eleitoral. A federação é para permanecer unido, mas com um período maior de 4 anos. Então não há mudança. O que há é um ajuste para fortalecimento de grupos e isso vai ao encontro da vontade do legislador de diminuir aqueles grupos, ou seja, aquela divisão de poder que existe dentro do parlamento que, em tese, compromete a governabilidade. Então a ideia é formar grupos, menos grupos, mas consistentes, que tenham alguma afinidade. Então, federação é isso, união de partidos para formar um partidão. Aquela ideia que se tinha, e a gente comentava muito, pelo menos quem é leigo no métier, de que os bons de voto arrastavam os ruins de votos, isso parece que acabou com essa medida ou não? Então, na verdade, nós tivemos alguns ajustes nesse ponto. É como eu falei para você no início. É preciso a legislação evoluir para se adaptar a um modelo que esteja mais adequado à vontade do povo. O que nós tivemos em relação a esses puxadores de voto, o que a legislação fez? Falou, olha, é preciso que o candidato ele tenha um desempenho mínimo, ainda que o partido consiga uma votação expressiva. E foi feito esse ajuste. E, de fato, hoje é preciso que o candidato ele tenha um desempenho individual, por exemplo, na divisão na primeira fase, no caso dos cargos de deputado estadual, deputado federal e vereador, é preciso ele ter um desempenho de 10% do quociente eleitoral. Na segunda fase, 20% do quociente eleitoral. É como se fosse um limitador mínimo de voto para ele ser legitimado no cargo eletivo. Porque o que a gente via muito em várias eleições era daqui a pouco um candidato lá com, 30 mil votos, arrastando mais 2 ou 3 que tinha meia dúzia de votos. Então isso acaba com essa nova mudança. Sim, é os famosos puxadores de votos. Vamos lembrar dos efeitos Tiririca, o efeito Enéas, aqueles que chegavam lá, tiravam monstruosidade de votos e aquele com 400, 500 votos entrava como se fosse na aba dele. Não existe mais. Vou trazer um exemplo clássico. Uma eleição, por exemplo, para vereador, vamos pensar em Porto Velho, que nós devemos ter o quociente eleitoral estimado entre 11 e 12 mil votos, o candidato, para ser legitimado no cargo de vereador, ele precisa ter pelo menos 1.100 a 1.200 votos. Se de repente não tivéssemos essa cláusula de desempenho individual, era preciso que, vamos supor, se um candidato conseguiu lá o quociente eleitoral sozinho, ele tirou 9 mil votos, e o segundo mais votado tirou, por exemplo, 500 votos.
era possível, no modelo antigo, esse de 500 votos entrar na aba, vamos utilizar essa expressão mais direta, na aba desse que conseguiu 9.000 votos. Hoje isso não existe mais. É preciso o candidato ter um desempenho mínimo, seja de 10% na primeira fase ou na segunda fase de 20% sobre o quociente eleitoral para ele conquistar a vaga, ainda que o partido tenha muitos votos. O candidato precisa fazer a parte dele. O senhor fala com propriedade da evolução do controle eleitoral. Eu já era bem velhinho, o senhor era menino ainda, quando aqui se fazia eleição com contagem manual de votos. De vez em quando apareciam algumas urnas boiando no Rio Madeira. O senhor chegou a pegar essa época, doutor? Vamos lá. Eu até agradeço pelo menino, mas eu não tenho vergonha da minha idade, eu tenho 40 anos. Fiz agora 13 de abril, 40 anos. Parabéns. Obrigado. Mas eu sou da Justiça Eleitoral, entrei em 2006 para 2007, mas eu conheci as urnas de lona, que elas ainda existem. Quem pensa que as urnas não existem, elas estão guardadinhas numa situação de contingência onde a urna eletrônica não funciona, a urna de lona vai funcionar. Realmente, naquela época, o modelo era de apurar voto no papel. Você com certeza viveu isso em Sim. Porto Velho. O Cláudio Coutinho era o campo de apuração, ficava ali 10 dias, aquela coisa apurando, todo mundo ali numa tensão, eram feito várias ilhas de controle de votos. Eu cheguei a ver várias fotos, eu não vivenciei, eu era garotão na época. Então, assim, a urna eletrônica ela surgiu de 96 para cá, na época eu tinha pouco mais de 12 anos, mas eu me recordo muito bem dessas histórias dentro do Cláudio Coutinho. Esse modelo que nós implantamos hoje, de urna eletrônica, ele é muito válido, garante agilidade. O pessoal fala da transparência, mas existe transparência. Nós temos mecanismos, a Justiça Eleitoral adota mecanismos de controle para verificar a veracidade dos votos. Vou te dar um grande exemplo, Sérgio. Nós temos hoje o famoso votação paralela. Votação paralela é uma votação que acontece simultânea à votação ordinária, onde é feito testes ali com a urna para verificar se de fato aquele voto dado num papelzinho, feito simulações, ele representa o que de fato está na urna. Então existe mecanismo de verificação da veracidade, da autenticidade, se de fato a vontade do povo está sendo materializada nas urnas com o depósito do voto. Bom, então a pergunta subsequente é a sua resposta, o senhor já mais ou menos antecipou. Ou seja, esse negócio que urna eletrônica pode ser fraudada, esse negócio que urna eletrônica pode mudar a eleição, tem alguma prova? Não tem nenhuma prova, né? Não, ouve-se muito, famosos fake news da vida, de que houve fraude, pegou uma urna tal, apareceu o número X, era em vez de ser Y, mas nunca se comprovou nada sobre isso. Eu posso falar com propriedade. Eu me recordo bem nas eleições de 2020 ou 2018, 2018 afirmava-se que a pessoa digitava um número e aparecia a foto de outro. Nunca existiu isso. Eu tive a oportunidade de ver um caso aqui em Rondônia, onde a pessoa queria colar a tecla para a pessoa não digitar, né? Enfim, são situações pontuais que a segurança, a estrutura da Justiça Eleitoral permite fazer esse controle, evitar qualquer tipo de intenção de querer fraudar a vontade do eleitor que está sendo depositada nas urnas. Nos meus mais de 16 anos, não vi nada comprovado. Eu vi boatos, porque fulano acha que foi fraudou, um hacker tal falou que é possível, mas é possível, mas não conseguiu fraudar, e até hoje apenas há boatos, mas nada concreto de veracidade acerca de uma fraude no resultado final depositado nas urnas. E tem uma outra questão, doutor. A cidade, o Estado paravam 10 dias, às vezes, desesperados para saber o resultado de uma eleição. Hoje nós temos um resultado em minutos, né? Sim, isso aí é fenomenal. Não se discute que a tecnologia aplicada nas eleições, ela facilitou muito e veio exatamente cumprir, está alinhada a um dos princípios mais caros que nós temos na administração pública, é o princípio da eficiência. Hoje, com poucas horas depois do término da apuração, do término da votação, você tem os resultados. Como é que funciona isso? E aí é bom que se diga que as urnas elas funcionam sem conexão com a internet. É pego um pendrive, uma mídia, depois do resultado, você espeta lá e leva para a junta eleitoral processa e manda para o TRE, o TRE manda para o TSE apurar em Brasília e vem o resultado. Então tudo é muito sincronizado, valendo-se da tecnologia para espelhar, como eu disse, a vontade do eleitor depositada na urna. A gente não pode deixar de registrar que isso é fenomenal. Traz a economia para o Estado, traz uma resposta imediata, rápida, para o eleitor, enfim, todos ganham e a gente tem uma democracia sendo concretizada sem qualquer vício, sem qualquer problema ou questionamento. E aí
Sérgio, você viveu isso naquela época? Acontecia, eu não tive a oportunidade, mas já vi histórias, vi fotos de que apurava-se, verificava-se ao final, não, deu errado, aí fazia a recontagem de votos. Já participou da recontagem? Eu faço a pergunta para você, já participou? Na minha terra, sim, aqui não. Aqui era o Everton Leone e o Beni Andrade, que passavam dias e dias trancados no ginásio Cláudio Coutinho, meus queridos amigos dinossauros. Doutor, da eleição passada para essa, se o senhor fosse para uma sala de aula orientar os jovens eleitores, o que mudou radicalmente, na sua opinião, o que mudou para melhor e que vai ajudar o eleitor a qualificar o seu voto? Vamos lá, eu acredito que hoje a democratização da informação ajuda muito o eleitor jovem, sobretudo, a saber como funciona o processo eleitoral e conhecer aqueles que estão na disputa, que são hoje conhecidos modernamente como os players da disputa eleitoral. Eu digo isso porque a internet facilita. Hoje você não precisa de muito recurso para saber quem é quem que está no jogo. Você digita lá, vai na página do candidato. Hoje todos os candidatos, quase todos têm um Instagram, tem uma página, e isso facilita conhecer a história da pessoa. E o candidato, ele tem a possibilidade de se colocar à disposição e falar quem é quem, falar da figura dele, o que ele representa para o Estado e por que ele é importante para que o eleitor vote nele. Então, tanto ganha o eleitor quanto o candidato com essa modernização de acesso à informação. Então, se eu tivesse que afirmar hoje o que temos de diferente, é exatamente essa democratização da informação e a Justiça Eleitoral preocupada em regular de maneira que não haja comprometimento da legitimidade das eleições, de forma a garantir, como eu sempre digo, a vontade do eleitor. Então a Justiça regulamenta isso de forma que garanta esse equilíbrio e ganha, como eu disse, o eleitor e o candidato. A eleição municipal, ela tem uma característica muito diferente, porque ela é a eleição da esquina da nossa casa, né, doutor? Exatamente. A gente vai, quando tem eleição ao governo, eleição presidencial, para as câmaras, para o Congresso, a gente fica distante, a gente não convive com aqueles problemas. Mas aqui não. Aqui é o buraco da rua, aqui é a esquina da casa, aqui é a falta de água na nossa casa. Como é que o eleitor deve se portar, na sua opinião, com a sua experiência, perante as propostas para resolver esses problemas de cunho municipal? Você tocou num ponto muito importante. Primeiro você tem que saber, de fato, qual é a função de cada um dos nossos representantes. Você que está nos assistindo, a função de um vereador é exatamente fiscalizar e apresentar leis, criar leis. A função do executivo, que é o prefeito, o vice-prefeito, é executar, cumprir. É ele que vai realizar, vai fazer o asfalto, vai tapar o buraco, vai resolver o problema na saúde. Lembrando, o vereador não faz isso. Ele apresenta a demanda, ele é um elo entre o eleitor, o povo, e o executivo. Ele não é o vereador que vai tapar o buraco da sua rua, não é o vereador que vai contratar um médico, vai resolver um problema que temos no saneamento básico da sua cidade. Ele apresenta a sua demanda para o executivo e ele resolve. Eu sempre digo, se o vereador está dizendo que vai resolver o problema da sua rua, eu sou muito sincero em dizer para você que ele está faltando com a verdade, porque ele vai apresentar a tua demanda e o executivo é que vai resolver. Então é importante você, eleitor, saber o papel de cada um. Nas eleições municipais, o vereador tem a função de fiscalizar e aprovar leis, e o prefeito tem a função de executar as leis, ou seja, executar as políticas públicas, gerir o orçamento que existe na municipalidade, para justamente chegar à resposta para o cidadão, para o eleitor, aquele que está lá na ponta. Ou seja, quando na sua casa você receber um candidato que promete que vai resolver o problema de energia elétrica, de asfaltamento, de água encanada, de não sei o quê, você começa a desconfiar, é isso? Exatamente. Ele não resolve, o vereador não resolve. Quem resolve é o prefeito. Ele leva o problema. Leva o problema. E assim, e outra coisa que eu vejo muito, às vezes o vereador ele quer prometer algo que está fora do comando da municipalidade. Vou te dar um grande exemplo. Nós tivemos histórico de vereador, de candidatos a vereador dizendo assim, eu vou instituir a pena de morte. Primeiro, pena de morte é proibido no Brasil. Isso deve se recordar mais ou menos de história dessa natureza. Claro. É proibido. Segundo,
se tiver que alterar a legislação no Congresso Nacional, é função do deputado federal e senador. Não passa nunca pelo vereador. Então são coisas desse tipo que você tem que entender a função de cada um dentro da estrutura orgânica do Brasil. Deputado federal, senador, cuida das coisas lá em Brasília. Deputado estadual no estado. Vereador cuida do município. É cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço, executando as suas funções conforme preconizado pela Constituição Federal. Porto Velho, esse ano tem um diferencial, doutor, em relação ao número de cadeiras. Nós vamos aumentar de 21 para 23 cadeiras. O número de vereadores, na sua visão e com a sua experiência, ele ajuda a melhorar o atendimento à comunidade ou não vai resolver nada? Sobre os números dos vereadores, nós sabemos que a nossa Constituição é que estabelece esse regramento. Está no artigo 29 da Constituição, ele diz exatamente que o número de vereadores é proporcional ao número de habitantes. E esse número de habitantes é controlado e é oficializado pelos dados do IBGE. O último IBGE que nós tivemos foi em relação a 2022. De fato, Porto Velho, hoje Porto Velho, ele poderia ter até 25 vereadores, mas por vontade do parlamento, eles criaram mais 3 vagas, isso? 21? Duas vagas, perdão, eram 21, e hoje são 23 que estarão em disputa em 2024. Se é bom ou não, é muito relativo, mas eu acredito, minha opinião, que seja saudável essa pulverização de representatividade. Pois o que é o parlamento municipal? É a representatividade dos estratos da sociedade. Então, 23 é um número razoável, porque nós temos hoje em Porto Velho 460 mil habitantes, 460 e poucos mil habitantes. Então, se você subdivide aí 460 mil habitantes por 23, fica um número razoável de vereadores proporcional ao número de habitantes. Acredito que seja bom, é importante você, eleitor, saber escolher e legitimar um representante no poder que tenha qualidade devida para fazer o trabalho dele de fiscalizar, de legislar com eficiência e com resultado efetivo para a ponta, que é o povo, que é o eleitor. Bom, agora eu quero, não é uma pegadinha, mas como eu estou usando a sua experiência para orientar as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou morador de Ji-Paraná, eu elegi um prefeito. Ele é cassado, afastado do cargo. Aí entra um outro prefeito, demite todos os servidores que não são efetivos, os comissionados, bota uma nova equipe, começa a governar. Semanas depois, outra decisão judicial repõe o prefeito. Outra decisão judicial, dias depois, manda ele sair de novo. Como é que fica o eleitor, na sua opinião, perante isso, doutor? Então, isso é muito corriqueiro na sociedade. As normas, elas são estabelecidas justamente para ter balizas e as decisões serem tomadas não por uma vontade individual ou seja, casuística, de maneira casuística. De fato, a justiça, ela entende de um jeito, depois o Tribunal Superior, ele entende diferente, e isso faz parte do nosso modelo. Agora, a gente não pode perder de vista que os reflexos políticos na localidade, naquele espaço territorial onde o governante atua, isso cria uma estabilidade muito grande. Mas aí você tem que sopesar entre a segurança jurídica, entre o cumprimento efetivo das normas e a repercussão política disso. Você tem que analisar caso a caso. É vantajoso suplantar a vontade da norma, a vontade do judiciário em detrimento da vontade do povo? A gente tem que equacionar. Eu penso que as normas são estabelecidas, elas devem ser cumpridas à risca. É óbvio que com reflexos políticos locais, a gente sabe que tem essa instabilidade e traz complicações, mas tem que analisar caso a caso. O que eu penso é que, antes de mais nada, você tem que cumprir a norma. Se a decisão judicial está alinhada à norma, e o nosso ordenamento jurídico permite, porque às vezes uma decisão de primeiro grau reforma no TJ e vai ao STJ, é a estrutura orgânica que a gente tem. Então é preciso repensar esse modelo. Se somente vai cumprir efetivamente uma decisão na ponta quando tiver uma decisão final, por exemplo, da STJ, STF. É algo a se repensar para não trazer essa instabilidade política na ponta. Mas o meu pensamento nós devemos estar alinhados ao que diz a norma e as decisões dos nossos tribunais. Se a gente vai pensar diferente na ponta ou não, é uma situação que tem que ser analisada caso a caso. Nós tivemos aqui em Candeias do Jamari, só para usar um exemplo, 11 prefeitos em 10 anos. Também é uma coisa complicada. Doutor, sobre as perspectivas da eleição, ou seja, a eleição municipal é uma espécie de treino para a eleição nacional. Em 2026 nós temos eleições gerais para os governos, Congresso
e Presidência da República. Na sua visão, a legislação atual pode ser adaptada ou ela vai ser ainda aprimorada nos próximos 2 anos? Veja bem, 2024 nós já sabemos realmente as regras do jogo político eleitoral, 2026 ainda é uma incógnita, porque a legislação determina que as regras do jogo de uma eleição podem ser alteradas até um ano antes. Então, em 2025, que é exatamente em outubro de 2025, vai ser o limite para saber quais são as regras que nós estaremos em 2026. Óbvio que em 2024 nós estamos experimentando alguns modelos, por exemplo, de federação, já pelo segundo momento, esse modelo de regras proporcionais, nós estamos experimentando também mais uma vez, e ele vai servir de baliza, de termômetro, para saber se de fato é interessante para o nosso Estado e se vamos aplicar em 2026. Importante dizer que está em trâmite no Congresso Nacional um novo Código Eleitoral que altera muita coisa, inclusive com reflexo, por exemplo, na lei de inelegibilidade, vai ser afastado algumas regras que restringem o acesso de pessoas aos cargos eletivos, então muita coisa pode acontecer. A gente só vai saber o que de fato vai vigorar em 2026 em outubro de 2025, que é exatamente o período limite de um ano antes das eleições gerais que nós teremos em 2026. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão da democracia. O senhor viveu e vive dentro da Justiça Eleitoral e a conhece profundamente. E tem falado que a legislação tem evoluído, nós temos melhorado como sociedade. Isso tem refletido num avanço democrático ou nós ainda estamos muito distantes do que a gente poderia chamar de plena democracia? Respondendo de maneira direta, eu acredito que nós temos muito avanço. A resposta é sim. Nós temos melhorado muito o modelo que a gente tem de democracia. Primeiro, a vontade, hoje a participação nas eleições, sobretudo dos jovens, ela tem aumentado. Muito. Isso significa o quê? Que as pessoas têm se despertado em participar das discussões políticas. Isso é fruto, óbvio, de vários fatores. O principal é a democratização da informação por meio das redes sociais. Segundo ponto é que a gente está conseguindo despertar no eleitor, um jovem, que ele precisa estar ativo participando do jogo político ali, seja escolhendo ou discutindo. Então eu acredito que de um modo geral nós temos evoluído sim. Como eu disse, a Justiça Eleitoral, por exemplo, tem várias campanhas para incentivar o voto do jovem eleitor. Exemplo aqui de Rondônia, que é pioneiro em um projeto que eu elogio, conheci, trabalhei nele, chamado Programa Eleitor do Futuro. Se preocupa com aquele jovem de 13, 14, 15 anos que ainda está entrando ali na adolescência para votar, porque é ele exatamente que vai decidir os rumos do país lá na frente. Então, resumindo, nós temos avançado, sobretudo, com essa amplitude de participação de um maior número de eleitores nas discussões políticas eleitorais. Doutora, a última pergunta antes do nosso tempo de voltar, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho de que forma a Assembleia Legislativa, por exemplo, tem participado e pode ampliar a sua participação na melhoria do processo democrático. Sérgio, esse aqui é um exemplo. Esse teu programa, ele tenho certeza que é uma iniciativa da Assembleia, que é justamente para a gente conversar sobre as regras do jogo político eleitoral e da importância do eleitor estar ativamente dentro dessas discussões. Outros projetos que eu já vi a Assembleia em parceria com o próprio TRE de Rondônia, no Programa Eleitor do Futuro, isso aí é fundamental. Acredito que a Casa de Leis pode levar projetos de palestras por meio da Escola do Legislativo sobre democracia, sobre participação política do jovem, nos seus vários polos que existem pelo estado de Rondônia. Vamos mais além. Hoje você tem um projeto dentro da Casa de Leis que é para trazer aquelas pessoas das escolas para conhecer o parlamento. E quando você traz o jovem, a criança, o jovem, o adolescente para dentro do parlamento, ele começa a entender a importância que é essa Casa de Leis, porque aqui que são editadas, são criadas normas que irão gerir as regras que vão impactar a vida daquele cidadão lá na ponta, no seu dia a dia. Muito bem. Doutor Egilei Souza, queremos agradecer muito sua presença e participação, nos deu uma aula de eleições, ficamos muito gratos e o senhor tem aí 30 segundos para se despedir dos nossos telespectadores. Sérgio, eu agradeço pelo convite, estamos sempre à disposição, eleições 2024 está aí, batendo a porta, eu convido você, eleitor, cidadão, para participar, porque se você não participa, outros irão participar e decidir por você. Muito obrigado. Muito bem. Encerramos aqui mais uma edição do Questão de Ordem. Até a próxima edição e um abraço a todos.